E vamos entrar aqui direto no assunto, né? O Frankenstein, o Bandeirante Frankenstein, a gente já falou bastante dele, né? É a nova criatura. Para a gente falar da Operação do Guarujá, a gente tem que partir desse pressuposto. É o ponto de partida, tá? Como é que está o tempo aqui? Nossa Senhora, o tempo ruge. Vamos lá. Tem que partir disso. A mídia está blindando esse cara. A gente falou, a Eliane Cantanhede, que falou que ele é a direita moderna e liberal. Outra expressão que a Cantanhede falou é a direita inteligente. Falou assim. Então, toda aquela pantomima, aquela coreografia, aquela telequete do PL e do Bolsonaro, acusando o Tarcísio de traidor por dar entrevista com a imprensa ao lado do Haddad, aquela coisa toda, para construir essa imagem, tá? Usando a estratégia Vanderlei Luxemburgo de criar factoide para ser presidente da República, a gente já explicou naquela live, a estratégia professora, a estratégia Vanderlei Luxemburgo, de criar factoides, que o Vanderlei Luxemburgo é mestre nisso, né? É mestre. Esse caso, tem coisa que não bate aqui. Mortes no Guarujá, porque cidade na Baixada Santista, você vê alta violência e avanço do crime organizado. Olha, é o seguinte, vamos diretamente para o assunto aqui. Primeira coisa que não bate, enquanto estava lá a polícia, é engraçado que ninguém falou isso, estava lá invadindo as ruelas, lá na comunidade ali, próximo ao túnel, ali a ligação com a praia da Enseada, tocando terror lá, invadindo casa. Até agora já morreram 16 pessoas. Vai para 20, tranquilamente. Enquanto isso, o Tarcisão, feliz, o autor do tiro que matou o policial da Rota foi preso. Nós prendemos ele na Zona Sul de São Paulo. Ele se entregou. Ele se entregou. Tá? Ele não foi preso, ele se entregou. Na Zona Sul, em São Paulo. O negócio não foi ali, em questão de horas já estava em São Paulo, fugiu. E ele, tranquilo, tranquilérrimo, o rapaz, o sniper do tráfico. A primeira coisa que não bate é essa. Mas peraí, os caras estão lá, estão falando da inteligência. Não sei se alguém me corrija se eu estiver falando besteira, mas não, a inteligência da polícia militar estava lá. Mas o cara estava aqui em São Paulo. O cara que deu tiro estava aqui em São Paulo e ele, num vídeo, falou: eu estou me entregando para que uma pá de gente inocente não morra. Ele falou, e ele muito tranquilo, falante, chega lá na boa, quer dizer, olha lá, sendo apenas escoltado, algemado, logicamente, chegando lá na delegacia. E outra coisa, sniper do tráfico. O modus operandi do PCC, desde de 2006, os ataques aqui, que aí fez, era o Cláudio Lembo, que era o governador na época, porque o Cláudio Lembo era o vice, o Alckmin foi se candidatar à presidência, né? Mas o Alckmin deve ter participado das negociações. Desde ali fizeram um acordo aqui, o PCC e o governo do estado de São Paulo, tá? É o modus operandi do PCC evitar o confronto com a polícia. Por quê? Porque só prejudica os negócios deles. Só prejudica os negócios. E eu vejo aqui na comunidade, aqui do lado, do meu condomínio. Aqui eu posso deixar essa porta aberta, viajar e deixar a porta aberta de casa, não acontece nada aqui. Tá? O noiado que aparecer aqui, como já apareceu, roubando o celular de gente que fica no ponto de ônibus aqui em frente, os caras somem com ele. Sabe, os noiados lá que roubar coisa para comprar droga. Some com o cara, que eles não querem ver a polícia aqui. Tá? É muito estranho, não bate. Essas duas coisas não estão batendo na minha cabeça. Tá? Como assim, sniper com aquela pistola velha? O cara atingiu a 50 metros de distância, diz o noticiário aí da grande imprensa. Não é modus operandi do PCC.
Estranho isso. E aí, muito how convenient, diria a Church Lady. Em questão de horas, você tem o quê? A vítima exemplar, né? Onde é que está a vítima exemplar? Está aqui. Uma policial militar. Olha, essa ação, tudo isso que ocorreu foi lá na Praia da Enseada, Guarujá, tá? No bairro do Campo Grande, já em Santos. Campo Grande, ali, aquela parte de Santos, é contígua à Vila Belmiro, ali perto do Morro do Marapé, é altamente urbanizado, de classe média. Simplesmente, vocês viram no vídeo, saem esses moleques do carro e atira na agente, a Cabo Najara Gomes, e no outro policial que também, o soldado Pablo Uriel da Silva, tá? Mas é a vítima exemplar, mulher. Mulher. Está no Campo Grande. O que é isso? Esses moleques saem para dar tiro nas costas em policial, que o policial estava em frente a uma padaria na esquina, lá no Campo Grande, em Santos. Não bate isso. Simplesmente o discurso está assim, a polícia está sob ataque, nós estamos reagindo. Se você olha o discurso do Tarcísio para a mídia, para a imprensa, o discurso dele, tá? Qual é? Quais os termos que ele utiliza? Asfixia, área deflagrada, guerra. Ele fala que tudo que está acontecendo é efeito colateral, e terminou a entrevista falando: estamos todos juntos nessa guerra. Ele falou. Não está batendo, não é modus operandi do PCC. Tá? A gente sabe que a estratégia lá da Cracolândia é a coisa de ação e reação. Tá? Tipo, eles provocam para eles aparecerem como a solução para um problema que eles próprios criaram. Tá? Eles espalharam aquele pessoal, que estava todo mundo concentrado ali próximo da Estação da Luz, ali aquela região que a Cracolândia clássica, né? Santa Efigênia, a Rua Santa Efigênia, ali aquele pedaço, simplesmente espalharam eles, forçaram eles a se espalhar. Para quê? Para virar um problema generalizado para a população ali, para reivindicar, pelo amor de Deus, vem a repressão. Pelo amor de Deus, matem esse pessoal, sumam com eles. Tal, e eles aparecem como salvadores. False flag, operação psicológica. Primeira coisa que me vem na cabeça, essas histórias não batem. Está muito inverossímil isso daqui. E aí aparecendo aí, no caso Campo Grande, é a vítima exemplar, uma policial feminina. Para a opinião pública, sempre assim, guerra híbrida, sempre mulheres lá no Irã, sabe? Vítimas femininas. Então, isso causa muito impacto na opinião pública. Tá? E depois, supostamente, perseguiram esses autores pelo Morro do São Bento, aí outro policial também foi atingido. Então, false flag, até que ponto ele está oferecendo policiais para sofrerem tiros? É claro, é aquela estratégia fliperama que eu falo, né? Policiais, esses tipos de policiais militares são treinados para o combate, para a guerra, tá? Eles não são muito diferentes que soldados, só que soldados do exército é voltado para o inimigo externo. Eles são voltados para o inimigo interno, com as mesmas estratégias e táticas militares. Isso é muito preocupante, tá? O que temos aqui é o controle do imaginário, novamente. É criar essa cultura da meganhagem, da militarização, da policialização. Aí, quando você vê combinado com essa notícia, na contramão do mundo, São Paulo de Tarcísio dispensa livros nas escolas para usar material digital, 100% digital. Esse secretário aqui, que
falou que vai acabar. Não, acabou. Os livros didáticos analógicos, né? Físicos, vamos dizer assim. Não, os paulistas, ele fala, não receberão os livros do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, administrado pelo Ministério da Educação. A questão aqui é o seguinte, ele acusa esses livros de serem rasos, expressão dele, serem rasos. Ele fala, o Renato Feder, o nome dele, qual é a formação desse cara? Ele tem graduação em administração da Fundação Getúlio Vargas, óbvio, amicíssimo do Dória, né? E mestrado em economia na USP. Esse cara é o secretário de Educação, tá? E ele foi CEO da Multilaser Industrial SA entre 2003 e 2018. Foi co-CEO. Desde 2019, ele renunciou a essas posições ao entrar na administração pública, só que ele se mantém. Ele assumiu a pasta da educação lá no governo do Ratinho Júnior, no Paraná. Então, ele passou a ser conselheiro da empresa, da companhia em que ele era CEO. Dá para ver pela cara, análise caracteriológica. Cara de Faria Limer, esse sujeito tem. Essa é a visão da educação deles. Aí que está essa lição que a esquerda não consegue entender, que a extrema-direita é hábil, eles já vão direto na jugular, que é o imaginário. Educação e esse imaginário da militarização, da policialização. É a pedra de toque deles. Assim eles controlam o imaginário. Enquanto a esquerda está lá no economicismo, não, tendo picanha e cerveja, vai ficar tudo bem, eles serão eternamente agradecidos a nós, progressistas. Tá aí. Imagina o que esses livros digitais... Então ele fala, a visão do Feder, o papel do aluno é ficar vendo slide de PowerPoint e fazendo anotação no papel. É essa a visão dele de educação. Não tem mais livro didático. E sem falar duas coisas. Controle do imaginário, duas coisas. Primeiro, isso vai produzir desigualdade. Nem todos vão ter condições, celular, desktop, internet, na sua casa e mesmo nas escolas. Ele promete mundos e fundos, claro, tudo vai ser cabeado, vai ter internet do Elon Musk, deve ser, né? Starlink. Só que aí que está, esse tipo de educação digital é voltado para o quê? Para criar disposições cognitivas para o capitalismo de plataforma. É isso. Trabalhar no capitalismo de plataforma, precarização do trabalho. Precarização mental, precarização cognitiva, precarização do trabalho. Nem vou entrar aqui em discussão, porque não tem tempo também, de como a leitura de um livro analógico é totalmente diferente da leitura de um livro digital. Questão de percepção, questão de cognição, questão da maneira como seus olhos se deslocam pelo papel e como se deslocam numa tela. Tem a ver com a economia da atenção, tem a ver com uma série de coisas que virou uma forma de manipulação subliminar na internet. Tá? É bizarro isso. Bizarro, mas a gente tem que, tirar o chapéu para eles, porque desde a ascensão de Hitler e Mussolini no poder, que eles controlam muito bem o imaginário. E a esquerda jamais conseguiu entender isso. Não conseguiu entender. Então, nesse economicismo raso, de que a infraestrutura é que determina a superestrutura. Então, as mudanças econômicas vão determinar as mudanças da superestrutura. Tá? Então, se eu der picanha e cerveja para todo mundo, vai mudar a superestrutura, todo mundo vai virar progressista. Deu no que deu. Aquilo que o Paulo Henrique Amorim falava, deu alpiste para a classe C, para depois, para quê? Para botar o Mussolini. Falava isso o Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim. Dá alpiste para essa classe C,
para depois eleger o Mussolini, eleger o Bolsonaro. Né? Então, olha, aqui a Maria Penha está falando, voltar ao tema no domingo. Vamos aprofundar no domingo, né? Porque tem mais tempo no domingo, essa questão do controle digital sobre o imaginário. Porque, é claro, o que é o livro raso? Os livros didáticos, que tem uma visão humanista, tem uma visão... enquanto o que imagina o Feder, o secretário de Educação, é uma coisa direcionada para o capitalismo de plataforma cognitivo. Para trabalhar em saque, atendimento ao consumidor, telemarketing, trabalhar em plataformas de entrega, sei lá, essas coisas. Saber mexer no celular, né, para trabalhar para iFood, sabe? Essas coisas, trabalhar em Uber, sabe? Tem um adestramento ali cognitivo, né, para trabalhar rapidamente com esses dispositivos móveis. Olha, é o fim, enquanto a esquerda não está entendendo nada, não entende patavina do que está rolando.